Tema da semana: um modo emocionante de se envolver. Mateus foi o discípulo meticuloso que registrou os passos de Jesus de maneira tão ordenada e descritiva que quase podemos ouvir o desabafo do mestre quando, compadecido diante das multidões cansadas e desgarradas, aponta a falta de pastores para conduzi-las, mas, ao mesmo tempo, indica a solução. Vamos ler. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Está em Mateus 9, 37 e 38. A seara representa a humanidade que precisa ser preparada e semeada para que o Salvador possa vir acolher o maior número possível de almas para Deus. Esse Deus, que é o Senhor da seara, está atento às orações e provê recursos para que seu plano de salvação seja efetivado. Vamos agora encontrar Jesus selecionando seus discípulos. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Lucas 6, 12 e 13. Marcos confirma. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Marcos 3, 2. E Mateus acrescenta, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Está em Mateus, capítulo 1, versículo 10. Nesses episódios, Jesus transforma seus discípulos em apóstolos ou mensageiros da palavra e lhes confere poder. É um momento emocionante em que o homem é chamado a contribuir na execução do plano divino da salvação. Salvação que é para todos, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, verso 4. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. O apóstolo Pedro reforça a ideia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ao longo do Antigo Testamento e também durante o ministério de Jesus, o Deus provedor nos apresenta recursos na forma de instruções e exemplos que nos habilitam como obreiros no preparo da seara para a futura colheita. E a forma apontada por Deus para trabalhar a seara é através de pequenos grupos, como fica muito evidente no ministério de Jesus. E quando aprendemos que aquele pequeno grupo reunido por Cristo irá transformar-se rapidamente em milhares de fiéis, com transformações expressivas em cada integrante, somos estimulados a empreendermos um trabalho com o mesmo modelo, na certeza de que nos trará muita emoção. Como diz Ellen White, o plano da salvação fez parte dos conselhos do infinito desde a eternidade. Está em Fundamentos da Educação Cristã, na página 186. E mais, a formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 21 e 22. Deus conhece o homem perfeitamente, portanto suas instruções são sábias e revelam o único caminho que nos leva à própria salvação e nos habilita como instrumento para a salvação de outras pessoas. Fomos criados como seres sociais, e o próprio Deus se apresenta no relato da criação, evocando em nós a ideia de pluralidade, desde a própria palavra no plural Deus,
traduzida do hebraico Elohim, até o que fica reforçado em Gênesis 26, quando o agente da ação aparece no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso nos remete à ideia de uma ação conjunta das três pessoas da Santíssima Trindade. Essa integração indivisível da Trindade fica evidente em muitos episódios, como no batismo de Jesus, em que o Pai exorta o Filho através das nuvens enquanto o Espírito desce em forma de pomba. Na ressurreição, o Filho sobe ao Pai e disponibiliza o Espírito para habitar em nós. No Sermão das Bem-aventuranças, Jesus resume o Evangelho que os recentes apóstolos vão assimilar, viver e pregar, e por isso serão mais tarde chamados de cristãos, aqueles que refletem em suas ações o que aprenderam com o Cristo. Assim, o verdadeiro cristão é aquele que cumpre a missão de levar pessoas à salvação a partir dos ensinamentos do Mestre. A essência do cristianismo foi ensinada também através de exemplos. Selecionando 12 apóstolos, Jesus separou 3 para conviverem mais intimamente com ele, enquanto os outros eram enviados em duplas para suas missões. Quando retornavam, prestavam contas a Jesus e recebiam dele estímulo, compreensão e reavivamento de fé. Jesus fazia questão de aproveitar ao máximo o tempo e as oportunidades de ensinar a todos, partilhando refeições e ensinando o hábito de oração e levando-os consigo quando saía a pregar, dispensando a todos igual atenção e amor. O resultado foi que os apóstolos, com características tão diversas entre si, após a ascensão de Cristo, mostraram-se preparados para permanecerem unidos pelo mesmo ideal apontado pelo Mestre. Os pequenos grupos favorecem o homem em seu crescimento espiritual, desenvolvendo sua fé, seus relacionamentos pessoais e levando a comunhão com Deus. O ambiente dos pequenos grupos cria oportunidades para o desenvolvimento de talentos e dons espirituais. Exercita o compartilhamento de experiências e lideranças. Desenvolve a prática da paciência e da humildade. Sedimenta hábitos diários de oração. Através do estudo da Bíblia, conduz ao conhecimento da verdade e prepara as pessoas para testemunhá-la. Cada comunidade usa um modelo de pequeno grupo de acordo com suas características e objetivos específicos, mas sempre com disponibilidade de atenção às necessidades de cada membro e buscando, em todos os casos, manter um equilíbrio entre a prática da oração, estudo da palavra, comunhão e testemunho. No Antigo Testamento, vemos um modelo de pequeno grupo socorrendo a missão de Moisés, que a certa altura não conseguia dar conta de tantas responsabilidades ao conduzir cerca de 1 milhão de hebreus resgatados do cativeiro. Moisés recebeu instruções diretas do próprio Deus e de recursos que Deus colocou convenientemente em seu caminho. Assim, eis que o sogro Jetro chega para sugerir e ajudar Moisés a dividir as inúmeras tarefas entre grupos maiores e menores e, finalmente, em grupos de 10 integrantes, dirigidos pelos mais responsáveis e piedosos entre o povo. Moisés foi sábio para ouvir os conselhos e aprendeu a compartilhar sua liderança. Assim, grande parte dos problemas surgidos entre o povo passou a ser resolvido pelos pequenos grupos, que se tornaram um ambiente para comunhão e nutrição da vida espiritual, levando ao compartilhamento, o que ajudava as pessoas a se apoiarem mutuamente e a suportarem melhor as adversidades. Já no Novo Testamento, temos os exemplos do apóstolo Paulo, que entendeu a estrutura e dinâmica dos pequenos grupos como fundamento para que a igreja recém-formada crescesse e mantivesse o foco em sua principal missão. Em 1 Coríntios
capítulo 12, o apóstolo fala dos membros do corpo humano como partes formadoras de sistemas interrelacionados e integrados para levar à saúde. Da mesma forma, cada indivíduo é igualmente importante num sistema de organização, no caso os pequenos grupos, para levar a Igreja, ou corpo de Cristo, à sua missão. Veja o que diz o apóstolo no capítulo 12, versos 20 e 27. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A partir desse conceito, Paulo destaca a importância de cada membro em encontrar espaço para desenvolver seus talentos e dons, pois a Igreja crescerá e se enriquecerá a partir dessa diversidade de contribuições. Sendo fiel e rigoroso nos princípios aprendidos, destacando o valor de cada colaborador, o apóstolo Paulo observou o sucesso de inúmeras equipes missionárias que preparou e enviou a terras distantes. Outros exemplos de pequenos grupos podem ser encontrados no livro de Atos, capítulo 6, quando um problema na distribuição de cotas de alimento entre as viúvas foi resolvido internamente com indicação de diáconos que passaram a cuidar pessoalmente do caso. Como exemplo de eficiência de um grupo de oração, temos a libertação milagrosa de Pedro após ter sido preso por Herodes. Concluímos falando sobre os pequenos grupos no momento atual, nesses tempos de pandemia. No formato virtual ou semipresencial, os pequenos grupos podem ser aproveitados hoje como recurso para realizar projetos e para manter o equilíbrio emocional das pessoas que são visivelmente abatidas num processo de isolamento social. Os recursos tecnológicos atuais permitem evitar o isolamento, contornando o problema do necessário afastamento físico. Principalmente nesta fase de transição, com a relativa reabertura dos prédios das igrejas, a criação e manutenção de pequenos grupos virtuais não pode ser negligenciada, sob risco de muitas pessoas se sentirem ainda mais isoladas como um grupo que não pode frequentar a igreja. Isso comprova que a sabedoria do Deus provedor disponibiliza recursos para a efetivação de seus planos em qualquer época da história, sob quaisquer circunstâncias. Resta ao homem abrir seu coração a mudanças e se dispor a aproveitá-las. Até a próxima semana!